Boa noite, irmãos. Graça e paz. É sempre com muito temor e tremor que nós abrimos a palavra de Deus. Eu queria convidar a abrir a palavra de Deus em Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O homem nascido de mulher vive breve tempo, é cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do trono da Tua graça, clamando por Tua graça, por Tua misericórdia e principalmente, Pai, pela revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. Pai, nessa hora que nós vamos desembainhar a Tua palavra, nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, glorifica, Pai, o Teu nome nas nossas vidas e nas nossas famílias. É no nome do Teu Filho amado que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Eu queria falar hoje com a igreja, com os irmãos, sobre duas vidas. Uma vida que é uma vida breve, é uma vida passageira. E queria falar também sobre uma vida que é uma vida eterna. A palavra de Deus está dizendo aqui que o homem, aí você pode colocar o seu nome, o Maurício, o Eric, o Márcio, você pode colocar o seu nome, o Mário, o outro Mário ali. Ele, o nascido de mulher, ele vive breve tempo. Tem uma frasezinha que eu ouvi de um pastor anônimo, eu sempre gosto de dizer ela: quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer minuto essa encomenda pode chegar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas de repente, um assalto numa rodovia, carro forte, tiros, e vereador, motorista, de repente, eu fico pensando naquele motorista, ele indo, não sei se vinha voltando para casa, ou indo, fazendo planos para a vida dele, para a família, e de repente, uma bala perdida, acaba com a vida. Então, essa é uma realidade, nós somos isso, uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer minuto essa encomenda pode chegar. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele vive breve tempo e é cheio de inquietação. Como é que é o seu nome? Inquietação. O ser humano é um ser inquieto. Se ele não está namorando, ele está inquieto. Se ele está namorando, ele está inquieto. Se ele está trabalhando ou não trabalhando, ele está inquieto. Se ele não é casado, ele está inquieto. Se ele casa, ele não está inquieto. Ele não consegue se aquietar. O bicho é inquieto. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele é inquieto. Ele fica nessa gangorra, ele fica, a Bíblia usa uma expressão que o ser humano ele é como a onda do mar, tem hora que ele está bem, tem hora que ele está mal, e isso faz parte da concepção do ser humano. Então, meus irmãos, essa vida nossa, bios, essa vida nossa aqui, ela é passageira.
100, 120. A Bíblia, em Gênesis, a Bíblia vai dizer, Deus coloca um limite ali em Gênesis 6, falando que 120 anos. Mas aí depois o salmista, a Bíblia vai falar e vai mostrar isso por causa da comida, por causa da bebida e por causa da preocupação, isso parece que cai para 70, 80 anos. O salmista vai dizer isso no Salmo 90, versículo 10, dessa questão de 70, 80 anos, e esses 70 e 80 anos, ele vem acompanhado de uma coisa chamada cansado, canseira e enfado. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O negócio é rápido. E no Salmo 144, nós vamos ler o versículo de 1 a 5. Eu queria só o 4 e o 5, mas vamos pegar o 1 e o 2 aqui também, que ele vai, Salmo 144, de 1 a 5. Ele vai usar uma expressão sopro, sombra. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete ao meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. O homem, quem somos nós? O salmista está dizendo, um sopro, uma sombra que passa. Essa é a vida biológica que nós nascemos com ela, e a cada dia ela vai se desgastando. O pastor Glênio sempre, ele disse aqui uma vez, eu guardei algumas coisas, eu vou guardando. Ele disse que quando você é novo, você faz careta para o espelho. E quando você fica velho, o espelho se vinga. Eu tive essa semana no salão do Márcio, dando uma parada, e tinha um moço lá, um dentista, e ele estava todo empolgado, falando que agora ele está trazendo o botox, e ele vai dar umas coisas, e o Márcio virou, por que você não dá um trato na lata? E eu falei, rapaz, cuida da tua vida, que a minha lata está muito boa. Falei, minha esposa não pode ouvir isso, que ela já viu umas rugas aqui, umas dali, ainda bem que ela não está aqui, ela está lá hoje com as crianças. E ele falou, não, vai lá que a gente faz um precinho bom. Eu falei, rapaz, tá bom, mas não vai adiantar, isso aí vai acabar, tudo passa. Jesus, ele conta uma parábola em Lucas 12, essa parábola, ela chama muito a minha atenção. É uma parábola do moço rico, Lucas 12, do 13 ao 21. Ele fala de um homem que ele tinha muitos bens e muitas coisas. Vamos ler o texto, 13 a 21. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e colocou a eternidade no nosso coração. Eu acho que eu não vou morrer. Pelo menos, então já. Você acha que você não vai morrer. Esse moço aqui, os campos produzindo a 100%. O que eu vou fazer? Eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, vou encher e vou dizer: agora, cara, você tem mantimento aí para muitos anos. Come, bebe, folga, o regala-te e descansa. Aí Jesus entra na parábola e diz: louco, nécio, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que é rico para consigo mesmo e não é rico para com Deus. Aonde que está a sua riqueza e aonde que está a minha riqueza? Nesse mundo que vai passar? Nesse mundo que a Bíblia fala que ele está entesourado para o fogo? Ou no reino celestial? Você tem sido rico para quem? Para você mesmo ou para Deus? Essa quarta-feira, na oração, o Mário Rocha, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que aonde que está a sua poupança? A sua poupança, ela é sua ou ela é de Deus? Aquele dinheiro que você está guardando na poupança, ele é seu ou ele é para a glória de Deus? Ele é para o seu uso e fruto, ele é para o meu uso e fruto, ou ele é para glorificar a Deus e para a glória de Deus? E ele disse que isso tinha pego essa semana e me pegou ali também. Quando Jesus disse: granjeai amigos com dinheiro de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes se recebam nos tabernáculos eternos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que parte do dinheiro que Deus permite passar nas nossas vidas, nós precisamos investir no reino de Deus. Mas esse moço aqui, ele estava tranquilo, e ele estava fazendo planos e planos, e eu vou dizer, meu irmão, tem pessoas que trocam a vida eterna por uma vida limitada a 70, 80 anos. Não faça esse tipo de investimento. A vida do ser humano, essa vida, o salmista, uma outra expressão, ele vai dizer que a nossa vida é como um conto ligeiro. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas e eu contava histórias bíblicas para elas dormir. Elas gostavam de ouvir a história de Daniel na cova dos leões. Todo dia queriam ouvir a mesma história. E eu começava a contar aquela história de Daniel na cova dos leões, e quando eu dava fé, elas já estavam dormindo. E a Bíblia diz: a vida de vocês é desse jeito, é um conto ligeiro. De repente, dissipa. De repente, desaparece. Agora o nosso Senhor, Ele veio para nos dar um outro tipo de vida. Lembra de João 10:10? Jesus disse: o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida que o nosso Senhor veio trazer para nós é uma vida abundante, é uma vida em abundância. É uma vida que a palavra de Deus chama de vida eterna. Não é uma vida limitada a 70, 120, 127, eu já ouvi aí, pessoas chegaram a viver. Mas ele fala aqui, ó,
70, 80 já começa ali uma canseira e um enfado. Agora a vida que o nosso Senhor veio trazer para nós é uma vida eterna. E lá em João capítulo 3, versículo 14 a 16, ele vai falar justamente dessa vida. João 3, 14 a 16. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você repara que aparece 2 vezes a palavra vida eterna. Ele começa mostrando que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, você conhece essa história de Números, quando o povo ele era picado por aquelas serpentes, por causa da murmuração. Parece que a murmuração está no DNA do ser humano. E Deus enviou serpentes abrasadoras para destruir aquele povo. E pessoas começaram a morrer, e o povo foi clamar a Moisés, peça a Deus que as tire. E aí Deus pega para Moisés e diz, pega uma serpente de bronze, pendure no haste e levante. E todo aquele que olhar vai ser curado. Aí Jesus está pegando essa expressão e está mostrando que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção. Jesus, quando ele foi levantado naquela cruz, ele fez uma obra. E ele continua dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repete a mesma coisa. Aí eu pergunto para você, qual a condição para se ter uma vida eterna segundo esse texto? Qual a condição para que você e eu tenhamos uma vida eterna, olhando para esse texto? O texto vai dizer, crer nele. Mas Maurício, eu só preciso crer nele para ter a vida eterna? Você só precisa crer nele e na obra que ele veio fazer. Agora, crer no quê? Crer no quê? Crer que quando ele foi levantado lá naquela cruz, ele fez uma obra de nos atrair no corpo dele. Nós estávamos saindo de casa, minha esposa correu para dentro de casa por trás de um imã, que ela precisa mostrar para as crianças dele a atração em Cristo. Ela vai pegar um imã e vai colocar uns preguinhos ali mostrando. Porque para a criança é bom você mostrar. Mas foi isso que o nosso Senhor fez lá naquela cruz. Quando ele foi levantado da terra, ele atraiu essa vidinha michuruca que nós nascemos com ela, essa vida tacanha, essa vida que só está presa no aqui, no agora, somente nas coisas desse mundo. A Bíblia vai, Paulo disse, não atentando nós para as coisas que se veem, mas atente para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem passam, mas em contrapartida ele diz, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão, minha irmã, você e eu estamos atentando para onde? Para o aqui e agora ou para a eternidade? Você e eu estamos juntando dinheiro aonde? Aqui onde a traça e a ferrugem vai corroer, aonde os ladrões vão arrombar e levar, ou no reino de Deus? É para você pensar, não precisa me responder. E eu também penso aqui. Então, no que eu preciso crer? Que quando Jesus foi levantado da terra, ele me atraiu no corpo dele. A morte de Jesus foi a minha morte. O que é novo nascimento? Novo nascimento é você levantar a mão e aceitar Jesus? Claro que não. Novo nascimento é você ser batizado nas águas? Muito menos. Novo nascimento é uma obra sobrenatural que Deus permitiu na pessoa de Cristo, de
nos acolher no corpo dele. Aliás, tem sim um batismo que salva. Mas não é o batismo nas águas, é o batismo na morte. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 3, podemos ir de 3 a 8. O apóstolo Paulo vai mostrar e vai falar sobre esse único batismo que pode salvar uma pessoa. É o batismo na morte juntamente com Cristo. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Romanos 6, 3. Esse mesmo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Aqui Paulo está rebatendo um problema que aconteceu no capítulo 5 de Romanos, quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o ser humano, ele tem uma tendência de entender mal as coisas. Então eles disseram, então quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Então vamos cair de braçada no pecado e vamos aproveitar. E aí no capítulo 6, Paulo vai responder a isso. No 6:1 ele vai dizer, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Aí ele entra com a doutrina, ou não sabeis, ou ignoreis, que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E no 4 ele vai repetir a mesma coisa, fomos pois sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que Cristo fez naquela cruz há mais de 2000 anos atrás, meus irmãos? Ele atraiu o nosso pecado, ele atraiu, como foi lido no versículo 6, o nosso velho homem. O que é o velho homem? Esse ser inquieto, esse ser que ele não está satisfeito com nada. Ele sempre quer algo mais, ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. Ele nunca consegue ter uma coisa chamada contentamento. Porque somente Cristo pode dar para você e para mim o contentamento. E a Bíblia vai dizer que o contentamento é uma grande fonte de lucro. Ó Senhor, dá-me o contentamento por misericórdia. Então, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você saber e crer que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, não vai garantir para você e para mim entrada no reino de Deus. O que nos vai garantir entrada no reino de Deus é você saber e crer que quando Cristo morreu lá naquela cruz, o seu velho homem, o seu eu, o seu pecado, foi crucificado com eles. Eu canso de dizer nas clínicas que eu vou, você está pensando que 9 meses aqui no CTFIL, você está pensando que 9 meses aqui na Morada de Deus, você está pensando que 9 meses aqui na Casa Verde vai livrar você, vai curar você do qualquer vício? Tira o cavalo da chuva, meu irmão. Você precisa conhecer uma verdade para ser liberto. E essa verdade chama-se Jesus Cristo, e a obra que ele veio fazer na cruz. E a obra que ele veio fazer foi essa, uma obra de nos atrair no corpo dele e nos matar, para que na ressurreição
vivamos com Ele. Ora, se já morremos com Ele, cremos também que com Ele viveremos, Ele vai dizer. Quem morreu, justificado está do pecado. Eu estou do 8 para o 7. Quem está justificado do pecado? Quem morreu? Quem morreu aonde? Em Cristo. O que eu preciso? Da revelação disso no meu coração. O Senhor revela. E como é que Deus revela isso para nós? Por meio da palavra. Por meio da palavra dEle. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra e o Espírito traz essa revelação aos nossos corações. Agora, para ganhar essa vida eterna, porque é graça, para ganharmos essa vida eterna. A vida eterna você não conquista. A vida eterna você ganha gratuitamente por meio da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Se você aprendeu, se você ouviu, que você tem que conquistar a salvação, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo, eu quero dizer para você, você caiu do cavalo. Porque a salvação é graça. A Bíblia diz, pela graça você é salvo, mediante a fé, e isto que é a fé não vem de você, é um presente de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é graça. Eu gosto muito daquele texto, se eu não me engano, abre aí, irmão, é Gálatas 2,16, que Paulo vai repetindo, ele vai falando que não é por obras da lei, mas é pela graça. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O que é obras da lei? É aquilo que você e eu praticamos. É aquilo que eu e você fazemos para um dia tentar conquistar céu. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós não somos justificados pelas obras da lei. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas tem gente que é teimoso. Ele quer se justificar por aquilo que ele faz. Mas eu quero dizer para você que nós já fomos justificados em Cristo Jesus, há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, e você e eu só precisamos receber isso por graça. Crê nessa obra. Senhor, dá-me fé para crer pelo Teu Espírito Santo, que lá naquela cruz o Senhor deu fim na minha vida. E na ressurreição o Senhor me deu uma nova vida. E essa vida começa a fluir, começa a operar. E Deus faz isso de que maneira? Por meio da palavra. O que é fé? Fé é você se apoiar no que a palavra de Deus está dizendo. Como é que Jesus venceu o inimigo lá no deserto? Vocês lembram? Palavra. Jesus foi batizado nas águas, o céu abriu-se, uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jesus sai dali, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites teve fome. A Bíblia diz que Satanás se aproxima dele e ele vem aonde? Em cima da palavra. O diabo não tem nada contra você, o diabo não tem nada contra mim, ele tem contra Deus, ele tem contra a palavra, ele tem contra o ungido do Senhor. Com a Eva foi a mesma coisa. Como é que ele foi com Eva? É assim que Deus disse? E com Jesus foi a mesma coisa. Esse é meu filho amado. O diabo chega, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ficou com o quê? Com a palavra do diabo ou com a palavra do Pai, que já tinha dito há 40 dias atrás, esse é meu filho amado? Ficou com a palavra. E como é que Jesus se defende do inimigo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
E Jesus venceu como? Com a palavra. Mas o diabo desiste? Lógico que não. Jesus leva ele para o monte e fala, se tu és o Filho de Deus, sempre colocando dúvida no que a palavra está dizendo. Por isso que fé é você e eu nos apoiarmos na palavra. Se a palavra de Deus está dizendo que eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não vou olhar para os meus sentimentos, eu não vou olhar para o outro, eu vou olhar para a palavra e dizer, Espírito Santo, revela essa palavra no meu coração por misericórdia. E quando o Espírito traz o rema, quando o Espírito traz a revelação, aí eu vou dizer, meu irmão, você descansa, porque nós vamos ler um texto aqui daqui a pouco, que a Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aí você tem certeza da sua salvação. Por isso que a Bíblia vai dizer, apiedai-vos dos duvidosos, apiedai-vos dos que estão na dúvida. Se você tem dúvida, meu irmão, se você está em dúvida quanto à sua salvação, hoje é o dia de você jogar essa dúvida por terra e se apoiar na palavra e dizer, o Senhor está dizendo, e eu creio no que o Senhor está dizendo. Mas o diabo leva Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito. O diabo conhece essa palavra também. Está escrito lá no Salmo 91, os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guarde, e não tropeces em alguma pedra. Só que ele ou aumenta ou ele diminui algo da palavra. Porque lá no Salmo 91 está dito isso mesmo, mas está dito também, para que te guarde em todos os teus caminhos. Porque Jesus ia ser guardado naquele caminho, naquela hora. Porque a Bíblia diz que Deus nos guarda. E a Bíblia diz que o guarda de Sião, ele não dormita. Tem alguns aí, não vou falar os nomes, estão dormitando aí, estão pescando. Mas o guarda de Sião, meu irmão, ele não dormita. Ele não dorme. E a Bíblia diz que ele nos guarda. Mas aí Jesus vira para ele e fala, também está escrito. Como é que Jesus se defende? Com a palavra. Mas o inimigo não desiste, ele leva ainda Jesus para um monte muito alto, mostra a glória, os reinos, falou, tudo isso eu posso te dar, se você agora se prostrar e me adorar. Aí Jesus fala, reda de Satanás, porque está escrito. Como é que Jesus se defendeu? Com a palavra. O que o salmista disse? Eu escondi, eu guardei, eu armazenei a tua palavra no meu coração, por isso posso viver sem pecar contra ti. Do que o seu coração está cheio, meu irmão? Do que o meu coração está cheio? Esse dia eu estava contando lá num grupo, que eu fui olhar meu plano de leitura da Bíblia, e para minha vergonha, a última vez que eu tinha lido a Bíblia, foi em 2015. Falei, rapaz, faz 3 anos que eu não faço uma leitura sistemática da Bíblia. 2015. Os nossos corações está sendo cheios do quê? Você está enchendo teu coração do quê, meu irmão? Do que eu estou enchendo meu coração? É da palavra? Porque a boca fala, o coração está cheio. A minha filha mais velha, não ia contar essa história não, mas vou contar. Ela está lá na Califórnia mesmo, não vai brigar comigo. A minha filha mais velha conheceu um moço em 2015. Gabriel. E ele, olhando, e aquela coisa, conheceram só pela internet. E ele falou, eu vou namorar essa moça. Mas essa moça começou a namorar outro. E ele falou, mas eu vou esperar no Senhor. E ele veio com essa conversa para o meu lado. E eu falei, eu preciso ver o que tem no coração, né? E minha filha começou a namorar um outro, largou e tá, foi embora. E começaram a conversar pela internet. E já estavam quase que namorando pela internet. E filho, e aí, pai, eu tô gostando do moço. Eu falei, e eu não estou gostando nada dessa história. Mas aí o moço, ele mora em Florianópolis, pegou um ônibus e veio para cá. Queria conhecer. Eu atrasei na oficina,
Liguei para minha esposa, falei para a minha esposa falou, olha, eu falei, esse carcará sanguinolento já chegou aí? Falou, está aqui sentado no seu sofá te esperando. Falei, tá bom. Cheguei lá, e aí, tudo bom? Tudo bom? Fala uma coisa, conta a sua experiência de novo nascimento para mim. Ele disse que é crente, ele disse que nasci de novo. Me conta a tua experiência. E ele começou a contar, nasci dentro da igreja evangélica e tal. E aí na adolescência dei uma escapadinha, e aí o senhor trouxe de volta, e contou, fiquei assim, até passou. Aí virei para ele e disse assim, Gabriel, se você morresse hoje, e chegasse lá no céu, e Deus dissesse, Gabriel, por que você pode entrar aqui? O que você responderia? Ele pensou, falou, rapaz, eu só posso entrar lá pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu falei, rapaz, o bicho foi muito doutrinado. Falei para minha filha, você não deu umas dicas para ele não, né? Falou, não pai, não dei não. Pelo contrário, eu não falei nada. Porque... E a minha esposa ficava cutucando. Eu falei, calma, deixa eu testar o moço. Falei, Gabriel, o que o batismo nas águas tem? Qual é a importância que você dá no batismo das águas para a salvação de uma pessoa? Ele parou, pensou, falou, batismo nas águas não tem importância nenhuma. Eu falei, por que Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo? Aí ele parou, pensou, falou, isso aí não sei te responder não, mas eu sei que batismo das águas não salva ninguém. E eu sei que o moço passou. Falei, agora vamos, ele ficou uma semana aqui, eu levei ele para Casa Verde, levei ele para a Morada de Deus, levei ele para a PEL 2 penitenciária, levei ele para a Sofer, levei ele na Modelex, acho que ele não foi. Falei, deixa eu dar mais uma reforçada aí. Mas, você sabe o que eu quero que você preste atenção? A boca fala o que o coração está cheio. É a vida. Quando Cristo é a nossa vida, o negócio vai fluir, meu irmão. Não é aquela coisa forçada. Aquilo flui, aquilo vai saindo. E eu queria ler com vocês 1 João 5, de 11 a 13, que eu gosto muito desse texto também. Agora, se a palavra de Deus está dizendo que eu fui crucificado com Cristo, quem sou eu para duvidar disso? É a palavra que está dizendo. 1 João 5, de 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha a vida eterna. O testemunho é este, 2 pontos. Deus nos deu. Onde que Deus nos deu a vida eterna? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ontem eu tive o privilégio de conversar com um amigo meu, o Ricardo. Ele mora no Japão. Até fui na casa da mãe dele ontem, ela disse que ia estar aqui hoje. E eu estudei com ele há muitos anos atrás, era um amigão, aqueles amigão que a gente andava junto, e ele conseguiu o telefone, conseguiu o meu WhatsApp, e começamos a conversar hoje de manhã, foi uma alegria.
E aí eu fui falando, comecei a falar um pouco da palavra, e ele falou: rapaz, que alegria de saber que você é evangélico. Aí eu falei: rapaz, esse negócio de evangélico é meio complicado. Mas eu quero dizer para você que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que ser evangélico, ser católico, ser batista, ser presbiteriano, ser metodista, isso para salvação não vai. Porque você pode ser evangélico, ter nascido num lar evangélico e nunca ter recebido a Cristo como Senhor da sua vida, nunca ter tido a revelação da sua morte e da sua ressurreição em Cristo Jesus. Ele falou: rapaz, tá boa essa conversa. E eu falei: eu quero conversar mesmo com você e falar mais. Ele falou: rapaz, eu estou para ir para o Brasil e eu quero ir aí participar desses estudos, ouvir a palavra. E eu falei: nós vamos ouvindo já. E eu falei: olha, você tem um acesso aí, entra aí na PIB Londrina. Ele já tirou uma foto, já mandou a foto para mim. Eu falei: esse negócio de tecnologia é uma beleza. Aí vim cedo para a igreja e conversando com ele aqui, ele falou: estou ouvindo ao vivo. E o Márcio hoje falou sobre bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o estudo do Márcio hoje, quem perdeu, assista depois, porque essa questão, o filho de Deus, ele é pacificador. Se você se diz um filho de Deus, se você se diz uma nova criatura, e você não é um pacificador, você é um encrenqueiro, você é um briguento, você é sei lá o quê, põe tua barba de molho, que às vezes você não nasceu de novo, ainda não. Porque uma das características do Filho de Deus é que ele é pacificador. Vale a pena você ouvir essa palavra, ouvir esse estudo. Então, meus irmãos, o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Ele nasce como uma flor, aquela coisa viçosa, e de repente, murcha. Agora, o nosso Senhor, Ele veio para nos dar uma vida eterna. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí João no versículo 3 ele diz: estas coisas eu vos escrevo, ou vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Qual é a condição? Crer na obra que foi feita. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não consigo crer nessa obra, mas Espírito Santo, porque nós temos, você vê a trindade divina envolvida na salvação. Deus planeja, o Filho executa, o Deus Espírito vem para trazer a revelação. Jesus disse, os discípulos segurando Jesus: não vá. Ele falou: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E quando eu for, eu vou enviar. E quando ele vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence. Hoje de manhã o Márcio me pegou aqui de supetão e pediu para me dar o testemunho. Quando eu conheci a palavra, e eu cheguei na casa da minha mãe, e tinha lá na casa dela maçã para gnomo, bala para gozo de Damião, café para vela para tudo quanto é santo, parecia, e eu cheguei lá e fui destruindo tudo aquilo, e chutando e dizendo: isso aqui é tudo do diabo, isso aqui não é de Deus, e aquela coisa. E depois tive que ir lá pedir perdão a ela, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Depois ele me perguntou: e a sua mãe hoje? Eu falei: minha mãe hoje é uma mulher que ouviu a palavra, não vive mais atrás de religião e de muletas e de coisas, mas ela conhece a palavra e descansa na palavra. E a glória é de quem? A glória é do Senhor. Então, meus irmãos, não troque essa vida eterna por uma vida limitada a 70, 80 anos. Não. Que o Senhor, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, nos dê a convicção e a revelação da obra de Cristo. Eu queria ler o último texto, 2 Coríntios 13, 5. Nós temos também hoje a ceia aqui do Senhor. E a ceia é uma hora de você se examinar. E esse texto de 2 Coríntios 13, 5, ele vai falar justamente sobre isso.
Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados? A ordem da palavra de Deus essa noite na sua vida, meu irmão, e na minha vida, sabe o que é? Examinar, examine-se, examine você, examine o seu coração, coloque-se diante de Deus. A Bíblia diz, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. A Bíblia diz, tem pessoas que elas são puras aos seus próprios olhos, mas elas jamais foram lavadas da sua imundícia. Senhor, prova o meu coração. E isso, meu irmão, quem tem que fazer é você, quem tem que fazer sou eu, porque ele está dizendo, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Ou será que vocês não estão reconhecendo que Cristo está em vós? Está em vocês? Ou será que vocês já não estão reprovados? Será que vocês têm consciência disso? Então, meu irmão, que o Espírito Santo esteja sondando o teu coração, incomodando o seu coração nessa noite e trazendo a revelação dessa obra tão maravilhosa e dessa vida eterna que nós temos gratuitamente na pessoa e obra de Cristo Jesus. Eu queria que nesse momento você abaixasse a cabeça para nós orarmos ao Senhor, para que o Espírito Santo faça essa obra de sondagem e revelação. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Te agradecer, Pai, porque um dia o teu Filho veio para nos dar vida, e vida e abundância, para nos dar, Pai, uma vida eterna. E nessa noite, Pai, eu quero colocar a vida de cada irmão aqui, cada irmão que nos acompanha pela internet também, para que possamos sondar os nossos corações, sondar as nossas vidas e nos provar, Pai, para saber se realmente Cristo vive em nós. E nós sabemos, Pai, que somente o Teu Santo Espírito pode trazer essa revelação. Não permita, Pai, que nós nos enganemos a nós mesmos, mas que o Teu Santo Espírito traga a revelação dessa obra tão maravilhosa e tão grandiosa em Cristo Jesus. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.